Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Hoje vocês estão muito quietinhos, silenciosos. Espero que vocês estejam aí. Bom dia, Bom dia. É bom quando encontro os primos, né, Carol? Você sabe que meus filhos já estão vendo os primos também. Quando a gente começa a dar uma relaxadinha, não sei se é legal não, mas aqui a minha família, meus sobrinhos também estão em casa, né? Meu irmão trabalha em casa, minha cunhada também, então nós acabamos optando por nos encontrarmos, mas eu também tenho medo, ainda não estou nessa reunião toda, não. Vamos lá? Pessoal, então é o seguinte, eu separei um vídeo curtinho para vocês, para falar da estrela do mar e do caracol. Eles vão fazer uma relação, uma comparação entre as duas. E nós encerramos a parte de invertebrados. E hoje nós vamos começar a parte de hemicordados. O que é isso? São os cordados invertebrados, né? Que vocês já vão entender. Então, primeiro, eu já vou colocar essa para vocês, que é da estrela do mar e do caracol. Só um minutinho. E depois eu começo a explicação e mostro o outro depois, tá? Então, olha lá, pessoal, por favor, atenção. Estrela do mar e caracol. Estrela do mar. Neste tópico, vamos aprender sobre os exemplos dos equinodermos, seu habitat, suas características gerais externas. A estrela do mar é um invertebrado marinho pertencente ao reino animal e ao filo Equinodermos, e apesar do nome em inglês starfish, não é realmente um peixe. Os equinodermos vivem apenas em água salgada e moram no fundo dos oceanos. A estrela do mar possui normalmente um disco central, do qual brotam 5 braços. A boca está localizada abaixo da superfície ventral. Enquanto o ânus está localizado no dorso do animal. O esqueleto é formado por espinhos calcários ou placas. Os espinhos servem de proteção e também ajudam na respiração. A estrela do mar viaja por meio de pés tubulares. Caracol. Neste tópico, vamos aprender sobre o habitat do caracol, suas características gerais. Comumente encontrado em jardins, o caracol é um molusco noturno. Ele carrega em suas costas uma concha calcária protetora dura e em espiral que envolve o corpo. O corpo é mole, grosso, carnudo e não segmentado. Uma visão transversal do corpo mostra que são triploblásticos e têm um celoma. Tem pé muscular grande modificado para rastejar e se move alternando em alongamento e contração.
Pronto, pessoal, só para fechar este assunto, para vocês observarem um pouquinho mais do movimento destes animais, da estrela do mar, da boquinha, né? Eu até havia esquecido de explicar que o ânus fica na região dorsal. Então, a boca fica na região ventral e o que não serve elimina pela parte dorsal, que é o ânus, onde está ali presente essa cavidade anal, certo? Alguém quer fazer alguma colocação sobre os equinodermos, alguma pergunta sobre os moluscos? Podemos ir aos hemicordados. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, pessoal, olha lá. Agora, onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês. Nós estamos entrando... Só um minuto. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Nós estamos entrando aqui na página 111, no capítulo, vamos ver que capítulo que é. No capítulo 16. Então, nós terminamos aqui os equinodermos e nós estamos aqui entrando em cordados, certo? Os cordados invertebrados. Bom, pessoal, prestem bastante atenção no que eu vou comentar com vocês, porque assim, quando se observa e analisa o nome cordado, o grupo dos cordados são vertebrados. Então, assim, cordados são vertebrados. A diferença é que existem alguns animais que possuem alguma característica que lembra o início dos cordados. Porque toda classificação taxonômica, toda classificação do animal, ela é uma classificação evolutiva. Vocês podem perceber que quando nós começamos a falar dos invertebrados, nós começamos pelos poríferos, que eram os invertebrados mais simples, e terminamos em equinodermos, que já possuem um endoesqueleto, já possuem algumas características diferenciadas. Agora, os cordados, a mesma coisa. Nós vamos começar com os vertebrados mais simples, menos complexos e terminar nos mamíferos, que são os vertebrados mais complexos. E por que está dizendo assim, cordados invertebrados? São animais que na fase embrionária ou na fase adulta apresentam alguma característica da coluna vertebral. Então, assim, gente, vou falar em geral de todos os mamíferos. Quando os vertebrados, eles começam a ser formados, no nosso embrião, no embriãozinho, tem uma estrutura chamada de notocorda. Deixa eu ver se separou a imagem aqui para vocês. Chamada de notocorda. Essa notocorda, aqui ó, notocorda, é como se fosse um cordão. Esse cordão, parte do gânglio nervoso, é um cordão nervoso que vai dar origem à coluna vertebral, à vértebra do animal. Então, assim, antes, até nós, né, quando nós estamos lá, estivemos, né, no útero da nossa mãe, começou a primeira formação da notocorda começou a formação das vértebras, por isso que nós somos vertebrados. Existem alguns animais que a notocorda começa a se formar, mas depois ela desaparece ou ela estabiliza, não continua a formação das vértebras. Então, nós nem podemos classificá-los como invertebrados, porque eles possuem a notocorda, mas nem classificar como vertebrados, porque eles não possuem vértebras. Então, existe uma diferença aí na classificação destes animais. Estes animais possuem a notocorda, mas eles são divididos em urocordados e cefalocordados. Então, qual é a diferença? Pessoal, os urocordados são aqueles que possuem a notocorda apenas na fase larvária, certo? Na fase larvária. Então, quando eles estão lá no desenvolvimento indireto, que ele é uma larvinha, começa ali o desenvolvimento da notocorda. Pessoal, só um minuto, por favor. Gente, me desculpe, mas tá um barulho tão grande aqui que eu não estou conseguindo prestar atenção. Fui pedir para dizer. Então,
o que que acontece? E aí, o que acontece, gente? As assídeas, que são os urocordados, na fase larvária dela, ela tem notocorda. Mas depois some a notocorda na fase adulta. Então, é urocordados. O que que quer dizer isso? Uro quer dizer cauda. Essa cauda é característica da notocorda. Vocês já repararam o embrião de um bebê, quando ele está em começo de formação, parece que ele tem uma cauda. Parece um girininho, né? Então, o bebezinho, quando ele está no útero materno, quando ele está bem no início da formação, ele tem uma cauda. Essa cauda é a notocorda, que depois ela vai começar a formar as vértebras e permitir o desenvolvimento do bebê. Então, eu até... Oi, pode falar. Eu não entendi direito o que são urocordados. Então, os urocordados, a Bruna não parou ainda, eu já vou explicar aqui. Os urocordados, essa daqui é um urocordado, tá? São as assídeas. Essas assídeas são animais que na fase larvária tem aquele cordão chamado de notocorda, que é o cordão que vai dar origem às vértebras. Porém, eles não são animais vertebrados. Por quê? Porque desta notocorda vai começar a formação das vértebras. E o dessas assídeas estabiliza e essa notocorda desaparece na fase adulta. Aí vocês podem perguntar assim, mas então ela não é um vertebrado? Ela não é um vertebrado. Mas como ela possui estruturas embrionárias de um cordado, é classificada como cordado invertebrado. Ela tem a notocorda, que poderia dar origem à coluna vertebral, mas ela estabiliza, ela some na fase adulta. Tudo bem? Entendeu agora? Quem falou? Entendeu, Júlia? Ótimo. Então, olha lá, pessoal, essa assídia é um animal, né, um cordado, ela tem essa abertura aqui, ó, que é chamada de boca, e ela tem essa abertura, que é a abertura atrial. Estes animais, eles são sésseis, são conhecidos vulgarmente como seringas, fala que parece uma seringa, né? Eles são chamados vulgarmente de seringas, e eles vivem grudados no fundo dos oceanos. Bom, quais são as características deles? A digestão já possui uma cavidade digestória, isso é só curiosidade para vocês entenderem que eles são bem desenvolvidos. Já possui uma cavidade digestória com boca, faringe, muco no estômago, suco gástrico para a quebra do alimento. E aí, o que não serve passa pelo intestino, faz a absorção de nutrientes, e o que não serve sai pela abertura atrial. Então, entra pela boca, eles não possuem ânus, possuem apenas essa abertura atrial. São animais filtradores, então a água entra pela boca e sai por essa abertura atrial, entra pela boca e sai por essa abertura, certo? Eles possuem brânquias, não dá, gente, para ver as brânquias, são mini brânquias que envolvem e circundam essa região da boca. As brânquias é o mesmo órgão dos peixes, só que essas são brânquias mais primitivas. Retira da água o oxigênio para a respiração destes animais. Nem parece um animal, se vocês observarem, né, gente? Porém, eles retiram o oxigênio da água para eles poderem respirar. Também realizam trocas gasosas dentro do corpo deles, possuem um sistema circulatório. Como que acontece? Capta o oxigênio do ar, como eu acabei de explicar, e é distribuído para alguns sifões internos, aberturazinhas internas que vão retirando o oxigênio da água e vão jogando para as células, vão distribuindo. Então, esse tipo de sistema circulatório é chamado de sistema circulatório aberto. Por que aberto? Porque não tem vasos sanguíneos. Não é como o nosso sistema circulatório, onde o sangue distribui oxigênio pelos vasos sanguíneos. Eles não possuem vasos sanguíneos. As brânquias retiram oxigênio e distribuem por todas as partes do corpo e possuem um coraçãozinho tubular, que é um coração simples. Por isso que se diz que o sistema circulatório destes animais é um sistema circulatório aberto, certo? Então, assim, se eu perguntasse agora para vocês, por que este animal que não tem vértebra é classificado dentro dos cordados invertebrados? Quem saberia me dizer? Por que ele é um cordado, que é característica de vertebrado, invertebrado? Quem sabe me dizer?
Ele tem tipo alguma cauda assim que dá origem a uma coluna vertebral? Isso, mas ele desenvolve essa coluna? Não. A fase adulta desaparece. Essa estrutura que você falou como se fosse uma cauda, prestem atenção no nome, pessoal, notocorda. Parte de um tubo neural, de um gânglio nervoso e desenvolve em todo o corpo do animal. Porém, dessa notocorda sairá as vértebras e na assídia isso não acontece, não saem as vértebras. Tudo bem até aqui? Certo? Pessoal, também, estes animais também se reproduzem por reprodução sexuada externa, liberam na água e estes gametas se unem e formam uma nova larvinha. Nessa fase larvária, tem notocorda. Nessa assídia adulta, não tem notocorda. Por isso que eles são chamados de urocordados, certo? Isso, Carol, notocorda, muito bem. Tudo bem até aqui? Bom, agora nós vamos conhecer os cefalocordados. Olha lá. Aqui, ó, no livro de vocês, está mostrando a larva da assídia, que nesse período ela tem notocorda, e a assídia adulta, que não tem notocorda, certo? Tudo bem? Agora vamos para os cefalocordados, pessoal. Os cefalocordados, eles também possuem notocorda, porém ela não desaparece na fase adulta. Por todo o desenvolvimento do animal, até a fase adulta tem notocorda. Mas por que ele não é um vertebrado? Porque dessa notocorda não surgirá coluna vertebral. Então, não surge a vértebra. A notocorda, ela estabiliza em notocorda, é uma estrutura que faz parte da cavidade, da estrutura interna deste animal, mas ela não desenvolve uma coluna vertebral. Então, ele é chamado de cefalocordados, né? Ele continua tendo a notocorda, mas ela não desenvolve a coluna vertebral. Então, vocês entenderam a diferença do urocordado para o cefalocordado? Vocês perceberam a diferença? Tudo bem? Olha, gente, como este animal parece um peixe. É a característica de que este animal deu origem às novas espécies de peixes. Ele lembra um peixe, só que a cabeça dele é uma cabeça diferenciada. Não lembra a cabeça de um peixe. Porém, ele já tem tubo nervoso, já possui boca e ânus, já possui brânquias, que faz a retirada do oxigênio, certo? Já possui sistema digestório completo, com faringe, estômago, intestino. Estes animais também realizam reprodução sexuada externa. Olha o anfioxo aqui, este aqui, ó, um cefalocordado. Eles são transparentes, nós conseguimos ver a musculatura deste animal. Olha o anfioxo aqui, ó. Certo? São esses. Ó, ele lembra um peixe. Só que ele tem assim, ele é transparente e a cabeça dele não é uma cabeça semelhante a de nenhuma das espécies de peixes. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Ótimo, gente. Então, olha lá. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho dos cordados, certo? Tudo bem? Então, olha lá, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu só passar aqui os exercícios. Aqui já foi, né? Agora vai começar os cordados. Pessoal, dê uma olhada aqui nesta imagem. O que é isso aqui? Isso daqui é um caráter evolutivo, a taxonomia de cada animal no grupo ou no reino Animalia dos cordados. Então, assim, nós temos que lembrar que o reino Animalia envolve tanto os invertebrados quanto os cordados. Então, olha lá, o protocordado que nós acabamos de falar sobre eles, que é aquela característica das notocordas. Agora nós vamos falar um pouquinho da lampreia. Vocês já devem ter ouvido falar da lampreia. A lampreia, ela lembra muito um peixe. A característica da lampreia é o seguinte, ela já possui a notocorda e ela já possui um crânio semelhante ao dos vertebrados. Por isso que estes animais também estão ali, ó, no grupo dos cordados. A lampreia, ela é assim. Quero ver se vocês já viram. Ó. Essa é a lampreia.
Tá dando umas falhas. Olha, ela parece um peixinho. Só que ela tem uma boca, olha, ela tem brânquias bem visíveis. Dê uma olhada nessa brânquia. As nadadeiras são mais atrofiadas do que as nadadeiras dos outros peixes. São animais hermafroditas, a reprodução sexuada externa já lembra todas as características dos peixes. Já não possui, ó, o olho, que não possui pálpebras, como o olho dos peixes, só que ela possui uma alimentação diferenciada. Olha a boca da lampreia. Ó, ela possui uns dentículos, ela possui uma boca circular e ela possui esses dentículos aqui, ó, para retirar sangue. Ela possui uma capacidade, ela gosta de retirar sangue do animal. E o mais interessante é que quando ela pega o animal para ela sugar o sangue, ela libera um líquido, uma substância que não deixa o sangue coagular. Então, ele libera um líquido que faz com que o sangue jorre, para que ela possa sugar todo este sangue. Então, a lampreia é um animal hematófago, ou seja, se alimenta de sangue. Ao contrário da sanguessuga, lá no grupo dos anelídeos, a sanguessuga ela já possui uma substância, ela libera uma substância para evitar o sangramento, que provoca o quê? A coagulação. A lampreia, ao contrário, ela libera uma substância que faz com que o sangue jorre e não coagule para que ela consiga sugar a quantidade necessária de sangue. Certo? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, olha lá, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora este início do grupo aqui dos hemicordados, uma explicação aqui do vídeo e nós vamos seguir, tá bom? Vamos lá. Vê se já está saindo o som. Ó. Filo hemicordados. No ambiente marinho, existem alguns organismos parecidos com minhocas e não segmentados, como os balanoglossos. Seu corpo é dividido em probóscide, colarinho e tronco. Ele tem uma simetria bilateral. A respiração ocorre através de fendas branquiais. Subfilos cefalocordados e urocordados, cefalocordados. Um exemplo deste grupo é o Branquiostoma amphioxus. Estas são criaturas marinhas. Pessoal, esse nome Branquiostoma é a ordem deles, tá? Aquilo que nós estudamos da classificação dos seres vivos. Tudo bem? Semelhantes a peixes pequenos, mas não possuem cabeça. Oi? Isso é um plâncton? Não, isso é um anfioxo. Aquele que eu mostrou para vocês agora. É um anfioxo aqui, ó. Quer ver? Estas são criaturas marinhas semelhantes a peixes pequenos, mas não possuem cabeças. Eles possuem uma notocorda e numerosas fendas branquiais. Urocordados. As criaturas marinhas, como a assídia, pertencem a este grupo. Seu corpo é não segmentado e não tem cauda na fase adulta. Tudo bem? Até aqui? É interessante, né, pessoal, que nós conseguimos observar, quando a gente fala do animal, nós conseguimos observar o seguinte, é isso que eu quero que vocês
pensem dessa forma em todo o período dos vertebrados. Nós conseguimos perceber o seguinte, características que um não possui, mas que no próximo grupo já possui. E essa característica que o grupo possui, evolui na outra. Quando utilizamos o termo evolução, se trata de um termo assim não aceito por algumas literaturas, até mesmo por Darwin, que ele falava que quando a gente fala que algo evoluiu, nós queremos dizer que o que vem antes não é completo. E, na verdade, nós nunca devemos dizer que um animal não tem todas as suas estruturas importantes para a sua sobrevivência. Então, nós utilizamos o termo assim, menos complexo, mais complexo. Porque a evolução, ele evoluiu, ele está completo, esse não. Então, isso não acontece no grupo dos animais e vegetais, certo? Tudo bem? Nossa, vocês estão muito quietinhos. Eu vou seguir, hein? Ninguém está perguntando, Tudo bem. eu vou seguir. Ótimo. Então, olha lá, como já falou, agora nós vamos começar falando dos vertebrados mesmo. Sofia, vamos acordar. Olha lá, nós vamos falar agora dos vertebrados. Então, eu estava mostrando para vocês essa taxonomia e parei em lampreia. Então, olha lá, os cordados, hemicordados, urocordados, cefalocordados estão nessa fase aqui, onde eles possuem a notocorda, mas a notocorda não parte daqui uma coluna vertebral. A lampreia, que ela já possui um crânio muito semelhante ao dos vertebrados. E a partir daqui, pessoal, a partir dos peixes cartilaginosos, começa o grupo dos cordados, que possuem vértebras, que possuem coluna vertebral. Quem são eles? Os peixes cartilaginosos, tubarões, raias, certo? Os mais conhecidos. Os peixes ósseos, 90% dos peixes que nós conhecemos são os peixes ósseos. Já vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Depois, os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras. Depois dos anfíbios, nós temos os répteis, né? Que são cobras, tartarugas, iguanas, tudo bem? E depois nós temos as aves. As aves têm aquelas corredoras, as aves voadoras e, por último, os mamíferos. Aqui vocês perceberam que houve uma inversão, porque aqui está falando de líquido amniótico. Isso aqui nós não vamos falar nisso agora, né? Estamos falando dos amniotas. Mas aqui, dentro do caráter evolutivo, viria anfíbios, répteis, aves e depois mamíferos, certo? Então, eu vou pegar para vocês aqui, agora nós vamos falar um pouquinho dos peixes. Então, olha lá, pessoal, quais são as características principais dos peixes? Primeiro, os peixes são exclusivamente aquáticos, podendo viver em ambiente de água doce ou marinho, certo? Lembrando a vocês que os animais que vivem em ambiente dulcícola, que é água doce, não conseguem sobreviver em água salgada e vice-versa. Eles podem viver nos dois ambientes, mas com as adaptações de cada um. Quem nasce em ambiente marinho só vive em ambiente marinho. Vocês podem reparar isso quando tem gente que faz um aquário. Meu aquário é só com animais marinhos. Ali só tem água salgada, você compra essa água hoje e tudo mais, certo? Então, são ambientes totalmente diferentes. Bom, gente, aqui é o tubarão. Vamos falar um pouquinho do tubarão. A primeira característica do tubarão são animais com vértebras, coluna vertebral cartilaginosa. Por isso que eles são chamados de animais cartilaginosos. Este grupo de peixes tem o nome da sua ordem Chondrictis, ou seja, são cartilaginosos, certo? São formados de cartilagem. Estes animais, pessoal, possuem o seguinte, possuem as nadadeiras, que são todas cartilaginosas. Vocês já repararam que tem um medicamento natural que ele é chamado de cartilagem de tubarão? Como se faz esse medicamento? Eles arrancam as nadadeiras dos tubarões, né? E fazem um medicamento dessa nadadeira, dessa cartilagem.
Porque eles acreditam o seguinte... Dá para fazer batom e sopa. É sopa de barbatana, né? Já ouvi falar também. Então, o que acontece? Eles retiram essa cartilagem e eles fazem o quê? Esse medicamento. Já foi comprovado que esse medicamento não age. Não é comprovado, não é aprovado que esse medicamento tira dores nas articulações. Então, existe uma campanha para não se tomar esse medicamento. Por quê? Porque eles retiram as nadadeiras dos tubarões e depois eles jogam o tubarão no mar. E ele vai morrer, porque a nadadeira ela dá equilíbrio ao corpo do peixe, né? Vocês lembram do Procurando Nemo? Quando o Nemo nadava, ele tinha uma nadadeira atrofiada, ele nadava tortinho. Vocês lembram disso? Quem assistiu Procurando Nemo? Ele tinha uma nadadeira atrofiada. Ele nadava torto. Por quê? Porque a nadadeira ela dá equilíbrio ao peixe, que colabora com a natação do peixe. É necessário a nadadeira. A partir do momento que eles arrancam as nadadeiras dos peixes e depois devolve o peixe ao mar, ele vai afundar, ele vai para o fundo e ali ele vai morrer. Ele não vai conseguir se movimentar, porque as nadadeiras colaboram para a natação do peixe, certo? Então, olha lá, primeira estrutura, que são as nadadeiras. As nadadeiras, qual a função das nadadeiras? Acabei de falar, colaborar com a natação e dar equilíbrio ao peixe. Tanto que vocês podem reparar que as nadadeiras, elas estão distribuídas, ó, nadadeiras dorsais, nadadeiras peitorais, nadadeira caudal, elas geralmente estão em pares. Nadadeira dorsal, nadadeira anal, né? Então, estas nadadeiras, elas dão o quê? Equilíbrio, elas estão distribuídas por toda a parte do peixe. Tanto os peixes ósseos quanto os peixes cartilaginosos possuem nadadeira. Quem já tocou num peixe, quando vai pescar e tudo mais, quando você toca no peixe, você percebe que ele tem escamas. Essa escama dos peixes condrictis, elas são escamas pontiagudas. Elas não são lisinhas como dos peixes ósseos. Quando você pesca um peixe, que você pega, ele até escorrega, porque a escama é lisa. É uma escama lisa. Agora, dos peixes cartilaginosos, quem já passou a mão num tubarão, eu já passei a mão num tubarão, porque eu passei a mão num tubarão lixa, que é um tubarão que não ataca, no aquário lá que eu comentei com vocês, no aquário do Guarujá, naquele tanque de toque, que a Pro disse que pegou a neuna do mar, eu passei a mão no tubarão lixa, que é um tubarãozinho que fica ali. Esse tubarão, a sua nadadeira, ela tem essa estrutura rígida, como se você estivesse passando a mão numa lixa. Tubarão lixa, né? Então, é como se você estivesse passando a mão numa estrutura grossa. Agora, os peixes ósseos não possuem essa característica. As suas escamas são bem lisas. E elas colaboram para quê? Para o peixe se deslocar na água. Então, a escama, gente, ela possui um muco. Oi, Júlia, pode falar. Eu nunca fui, nunca fui pescar, mas, eu já fui num aquário aí, quando eu era pequena, eu coloquei a mão assim dentro da água e vários peixes, passavam assim do lado da minha mão, né? E aí eu sentia, mas eu nunca fui assim, sabe? Nunca foi pescar, Júlia? Não. Ah, em Minas eu pescava bastante. Agora aqui em São Paulo é mais difícil. É mais difícil. Lá em Minas, quando eu morava em Minas, na minha infância, a gente vivia nos ranchos pescando, né? Aqui é mais uns passeios mais urbanos. Oi. Eu já fui pescar quando eu tava na fazenda dos meus tios. Aí lá a gente pescou e aí lá tinha muito gato. Então a gente deixou o peixe lá. Só que no dia que a gente voltou, no dia seguinte, não tava mais lá, mas... Já era, né? Gente, não sabe o que aconteceu, mas... Ah, foi o gato. Foram os gatos. Gente, eu fui pescar, eu lembrando vocês falando, uma vez eu fui pescar, achei tão legal. É difícil pescar aqui em São Paulo. Aí nós fomos pescar e eu estava pescando e dei uma garça. Aquela coisa mais linda. E pousou assim do lado. Eu percebi que a garça estava acostumada com o local. E a garça com aquela imponência lá assim. Aí eu falei, nossa, mas a garça não tem medo. Meu marido falou, tá esperando o peixe que você está pescando. Gente, era verdade. Ela ficava ali com aquele pescoço. Quando ela via que alguém tirava o peixe da água, ela ia. Aí ela ficava esperando, as pessoas tiravam o peixe ali do anzol e jogavam para ela comia. Aí ela ficava esperando, ela estava acostumada. Então ela ficava do lado e nós, todo mundo, os meus filhos, querendo pescar para dar o peixe para a garça.
a gente jogava o peixe para a garça ali, aquela garça vivia no paraíso, comendo os peixinhos. Então, gente, os peixes possuem essa escama. E para que existe essa escama? Para ele escorregar na água. É um muco que faz com que quebre o atrito do peixe na água. Então, quando ele tem essa secreção, esse óleo no corpo, que está presente nas escamas, ele consegue se deslocar quebrando o atrito da água. Vocês já repararam que pessoas que disputam aí para nadadores, né, que vão nadar e vão disputar Olimpíadas, campeonatos, eles geralmente depilam, tiram os pelos do corpo. Por quê? Porque os nossos pelos, por mais que sejam finos, eles vão prejudicar aí o deslocamento rápido do nadador na água. Então, eles depilam o corpo, ou eles depilam e passam um óleo no corpo para diminuir o atrito. É isso que as escamas dos peixes fazem, diminuem o atrito do peixe na água. Então, nós já vimos duas funções dos órgãos externos dos peixes, né? Os peixes possuem escamas, que é para diminuir o atrito do peixe na água, e possuem as nadadeiras, que é para dar equilíbrio ao peixe na água. Por isso que as nadadeiras estão distribuídas por todo o corpo do peixe, certo? Pessoal, vocês repararam que os peixes ósseos, eles possuem a boca aqui, ó. Vocês já viram? Peixinho possui boca terminal. Os condrictes não. A boca do tubarão é aqui, ó. Você não vê a boca do tubarão quando ele está nadando. Você vê a boca? Vocês já devem ter assistido o filme de tubarão. A boca do tubarão, ela fica na parte ventral. Quando ele nada, você só vê as narinas, né? Agora, do peixinho, ele nada com a boca. Você vê a boquinha dele abrindo e fechando, que ele tem a boca na região terminal do corpo, né? Então, você consegue ver a boquinha do peixe. Bom, essa é uma diferença entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. É a boca, a localização da boca. Depois, as brânquias. Nós já vimos funções de brânquias até agora. Agora, o que acontece? Vocês repararam, quem tem um aquário em casa ou já ficou analisando o peixinho, vocês já repararam que o peixe faz isso aqui, ó? Ele tem uma tampinha aqui próxima, aqui a parte olfatória. Aí ele faz isso daqui, ó. Ele faz isso para respirar. Isso mesmo. E ele faz sincronizado. Por quê? Olha o que eu vou explicar, ó. A água entrou para as brânquias, retirou aqui o oxigênio, tem que sair o gás carbônico. Abre-se essa tampinha, sai a água. Então, a entrada é pela boca, a saída é pelas brânquias. Entrada pela boca, saída pelas brânquias. Como eles precisam controlar isso, eles fazem. É esse movimento que eles fazem. Boca, opérculo, que é essa tampinha que cobrem as brânquias. Porém, por causa desse movimento, os peixes ósseos não nadam muito rápido, como os tubarões. Se você estiver próximo de um tubarão, você não escapa dele. Você vai ser comida por ele. Então, o que acontece? O tubarão, ele não possui opérculo. Ele não faz a respiração assim. Imagina se o tubarão tivesse que te retirar oxigênio assim, nadando. Ele não conseguiria. Então, o que tem no tubarão? Apenas as fendas branquiais. As brânquias estão aqui, mas o tubarão já nada assim com a boca, ó. Com a boca aberta. A água entra e passa pelas brânquias, entra e passa pelas brânquias. É simultâneo. É muito rápido. A água está entrando, aqui já está saindo. A água está entrando, aqui já está saindo. Isso faz com que ele consiga retirar mais oxigênio da água e ele consiga se deslocar mais rápido na água. Bem diferente de um peixe ósseo que precisa desse opérculo para fazer esse movimento. Então, outra característica dos peixes ósseos, que são a maioria dos peixes, bagre, tilápia, baiacu, todos esses peixes, eles possuem o opérculo e fazem esse processo para respiração. Os tubarões, as raias, não possuem opérculo. O que eles possuem? Apenas as fendas branquiais. Então, a água entra o tempo todo pela boca. Estes peixes cartilaginosos já nadam assim, ó.
a boca entreaberta, para o tempo todo essa água passar. Entrar pela boca, passar pelas fendas, entrar pela boca e passar pelas fendas. Certo? Tudo bem? Tô vendo a Júlia e a Dani, pelo menos eu não tô me sentindo aqui sozinha. Obrigada, viu, meninas, pela presença. E o cachorrinho da Júlia também. Gente, tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre fendas, sobre brânquias? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Ótimo, estou entendendo que vocês estão entendendo tudo. Bom, pessoal, outra característica, peixe não pisca, né? Peixe não tem pálpebra no olho. Ele nada com o olho aberto. Mas então ele não dorme? Ele dorme. Quando que o seu peixinho está dormindo? Repara que ele está paradinho, assim, só balançando a nadadeira caudal. Ele está assim. Ele não pode parar? Não, porque senão ele perde o equilíbrio. Ele fica sempre mexendo a caudinha, assim. E o olho parado. Perde o equilíbrio, ele está na água. Mas ele precisa de equilíbrio. Não é porque você está no solo que você não precisa de equilíbrio. Ele está na água, ele também precisa de equilíbrio. Então, a nadadeira caudal. Dani, tem um peixinho? É o beta que ela tem? Aquele peixinho solitário? Que peixe que a sua irmã tem? É o beta, né? Não? O peixe beta é um peixe que vive num aquário pequenininho assim, pequenininho, e ele é sozinho. Essa é a característica do peixe beta. Né? Eu sei, geralmente os pais dão o peixe beta porque eles não dão muito trabalho, vivem em aquário pequenininho, sobrevivem tranquilamente, certo? Eu sei qual é. Oi, Júlia. Oi, Júlia, não entendi. Eu li uma notícia que falava que se os tubarões parassem de nadar, eles morriam, porque... E aí eles ligavam uma parte do cérebro, e aí só quando ele ia dormir, ele deixava só metade do cérebro funcionando para ele não parar de se mexer. Para ele movimentar a nadadeira caudal, é isso mesmo. Ele precisa. Pessoal, é a mesma coisa quando nós dormimos. Quando nós dormimos, os nossos neurônios, eles não podem parar. O nosso corpo, ele não para. Você se mexe, você fala, dormindo. E sonha. Sonha. Tem gente que está o tempo todo fazendo alguma coisa, é verdade. E assim, o seu cérebro trabalhando o tempo todo, porque seus neurônios estão fazendo sinapses e você sonha. Então, nenhum animal para. Né? Até mesmo os animais que hibernam, que é o urso que hiberna, por exemplo, o koala, o que eles fazem? Quando eles hibernam, eles diminuem o metabolismo, mas ele não está morto. Então, os animais, o coraçãozinho está batendo, o esôfago está funcionando, os neurônios estão fazendo sinapses. O peixe é a mesma coisa, ele está ali balançando a cauda, certo? Tudo bem? Então, olha lá, pessoal, os olhos não piscam e eles possuem uma linha no corpo. Vocês já repararam nessa linha no corpo desses peixes? Deixa eu ver se no peixe ósseo dá para ver a linha no corpo dele. Essa linha aqui, pessoal, essa linha aqui é uma linha escura que pega o corpo do peixe. Esta linha é chamada de linha lateral. Qual a importância dessa linha lateral? A linha lateral é um órgão sensorial. Ele ajuda o peixe a sentir a pressão e a temperatura da água. E nos tubarões, como eles são animais predadores, eles também sentem a presença de outros animais próximos a eles. Porque tudo tem carga elétrica, gente. Tudo tem carga elétrica. Tem no mar, tem no nosso corpo. Ele sente os elétrons, o movimento dos outros animais que estão próximos a eles. Então, essa linha lateral presente, tanto nos peixes osteipites, que são estes ósseos, como nos condrictes, é um órgão sensorial deles. Olha aqui o olhinho dos peixes ósseos sem pálpebras, olha a boca na região terminal, diferente dos condrictes, que a boca é aqui na região ventral, certo? As escamas, ó, a escama deles são escamas lisas, dos peixes ósseos, e as nadadeiras que ajudam o peixe a se equilibrar na água.
Tudo bem? Pessoal, estes peixes todos, tanto os osteites quanto os condrictes. Gente, desliga o áudio, por favor, para Seu áudio tá ligado. Então, olha aqui, pessoal. Os peixes, tanto os condrictes quanto os ósseos, eles possuem uma temperatura que é chamada de, eles são chamados de ectotérmicos, porque a sua temperatura é variável. Ou seja, a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, a temperatura é variável. Então, todas as vezes que eu falar para vocês assim, esse termo é importante até vocês anotarem, porque a prova vai falar muito sobre os vertebrados. Pessoal, eles são ectotérmicos, eles são endotérmicos, então vocês têm que saber o que é. Todas as vezes que eu falar que o animal é ectotérmico, eles são animais que a sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, sua temperatura varia de acordo com o ambiente. Ele vai para uma região onde essa região, a água está mais fria, o seu corpo se adapta àquela temperatura. Ele vai para uma região onde a água é mais quente, ele se adapta. Não pode ser aquela mudança brusca de temperatura, mas ele se adapta de acordo com o ambiente, certo? Eles também são chamados de animais de sangue frio. Então, os ectotérmicos são animais de sangue frio, porque a sua temperatura varia. Não dá tempo do sangue adquirir uma temperatura corporal. Por isso que, geralmente, os animais de sangue frio, eles são animais mais lentos. Mas o tubarão não é lento, mas ele possui outras adaptações que permitem o seu deslocamento rápido, que não é o caso dos peixes ósseos, que geralmente são mais lentos que os peixes cartilaginosos. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, olha lá. Olho, boca, brânquias, nadadeiras, escamas, linha lateral. Está faltando a bexiga natatória. O que é bexiga natatória? Prestem atenção. Os condrictes não possuem bexiga natatória. Quem possui bexiga natatória? Os peixes ósseos, os osteites. Para que serve a bexiga natatória? Para poder subir para a superfície. É uma bolha de ar. Isso mesmo. Olha ela aqui, gente. Ela lembra, pessoal... Olha ela aqui, ela lembra, sabe aquela bexiga que o pessoal faz cachorrinho? Sabe aquela bexiga compridinha que o pessoal torce? Ela lembra uma bexiga natatória. Olha a bexiga natatória aqui, pessoal. Essa bexiga, ela parece uma bexiguinha daquela lá de fazer do cachorrinho. E o que ela faz? Ela infla para o peixe poder subir na água. Ele flutua. Então, quando a bexiga natatória se enche de ar, o peixe sobe. Quando essa bexiga natatória esvazia, o peixe desce. Então, ela controla a flutuabilidade do peixe na água, certo? A bexiga natatória, ela só está presente nos osteites, que são os peixes ósseos. Nos peixes cartilaginosos, isso não tem. Ele tem fígado que faz esse controle, que nós vamos falar na próxima aula. Então, ó, os condrictes não possuem bexiga natatória, apenas os peixes ósseos. Oi, pode falar. Então, quando o peixe morre, ela infla? Então, sim. Quando todos os vertebrados, quando morre, todos os órgãos inflam. Então, isso acontece, o peixe sobe e ele fica com a barriguinha virada para cima. Eu só vou colocar a lição aqui para vocês e fazer um comentário, só um minutinho. Ô, Pro, você tinha passado de tarefa a página 165. Agora é a 166 e a 167, apenas o exercício 2, certo? Então, é isso aqui, ó. A página 166 e a 167, apenas o exercício 2. Porque a parte de cima é de aplicação no laboratório. Então, a página 166 e a 167, certo? Pessoal, eu vou anotar aqui para lembrar de contar para vocês o que aconteceu com o meu peixe. Não me deixem esquecer. A Pro vai contar para vocês o que aconteceu com a bexiga natatória do meu peixe na próxima aula. Então, se eu esquecer, vocês falam, Pro, fala da bexiga natatória do seu peixe aí, do seu aquário, do seu lago.
tá bom, gente? Na próxima aula eu conto para vocês. Então, aí a gente entra aí nos detalhes dos outros órgãos. Tudo bem? Até a próxima aula. Beijos para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau.